Novamente, boa noite, irmãos. Quero novamente agradecer a Deus a oportunidade de estar pregando pela segunda vez e pela segunda vez na frente do nosso pastor Maurício Stecker. Confesso que fico um pouco nervoso, mas espero que Deus esteja acalmando meus ânimos para estar transmitindo a palavra dele. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao versículo 10. Vamos à leitura. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia em sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, conforme temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos familiares na fé. Vou pedir para o irmão Denis estar orando a Deus e depois eu dou continuidade à pregação. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse nosso pastor de segurança. Agradeço a Deus por isso, que o Senhor possa estar desfrutando na mão dela a nossa palavra, Pai. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Irmãos, o tema da mensagem é o princípio da semeadura e da colheita. Ou quer dizer, cada escolha tem uma consequência. Se fizermos decisões sábias e decisões piedosas, podemos fielmente crer que Deus nos recompensará por nossa fidelidade com Ele. Mas se fizermos escolhas precipitadas ou pecaminosas, podemos antecipar consequências negativas em nossas vidas, como está descrito em Gálatas, que acabamos de ler. Ou quer dizer, irmãos, você colhe o que planta, mais tarde do que você planta, dependendo do que você fizer. Mais do que você planta, e dependendo da situação, o que você não quer. Embora a Bíblia use termos agrícolas, Jesus foi muito simples em dizer em sua parábola da semeadura, em que semear é preciso, porque a verdadeira semente do Evangelho, ela precisa adentrar nos corações para conhecer o verdadeiro Jesus. Mesmo sendo termos agrícolas, nosso Senhor estava falando de coisas espirituais, o que vem a ser a causa e o efeito do que fazemos. Geralmente não notamos isso, passamos despercebido pelo tempo, e o tempo fica perdido, e não sabemos semear a verdadeira palavra de Deus, e perdemos as oportunidades de semear nos corações das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos encontram. Vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Mateus, capítulo 13, no versículo 3 até o versículo 9, que é a parábola que Jesus pronunciou em relação à semeadura e à colheita. Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao versículo 9.
Jesus disse assim: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente te caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém uma parte caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, em sua sabedoria divina e suprema, quis retratar nessa parábola a importância da semeadura do Evangelho. E devemos semear. Jesus, durante sua vida e o seu ministério, semeou o Evangelho. E ele queria que nós, servos dele, semeássemos no coração dessas pessoas. Mas será que estamos semeando? Será que estamos dando importância para Deus em semear e trazer para as pessoas a verdadeira felicidade, como eu preguei no último culto de quinta-feira? Jesus estava explicando sobre a semeadura e disse que a primeira aqui, no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. O que seria isso? O que viria a ser isso que Jesus veio a dizer? Seria o que, irmãos? Que assim como as pessoas que recusam a reconhecer ou conhecer o Evangelho, eles vivem uma vida perdida com este mundo. São pessoas que realmente, quando vamos falar do Evangelho, não querem ouvir. Já de imediato, se não debocham, já não querem mais conversar com você. Algumas pessoas acham que nós somos um povo estranho. E essas pessoas são como as primeiras sementes que Jesus disse que caiu, e as aves a comeram. Ou quer dizer, o mundo. Eles já são do mundo. Infelizmente, eles não dentro do coração deles, só pelo poder de Deus mesmo irá brotar a verdadeira vontade de seguir o Evangelho. E eu torço por isso. Mas temos semeado da forma correta? Eis a pergunta. No versículo 5, fala sobre as sementes que caíram nos pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Assim acontece, irmãos, com aqueles que ouvem o Evangelho, mas não se importam, ou se importam, começam a trabalhar em suas obras por um curto período, ou frequentam a igreja e por um curto período somem, desanimam e desistem. Ou quer dizer, foi plantada a semente, mas não enraizou da forma correta. Eu acredito, irmãos, que Deus tem o poder de fazer essas pessoas retornar à casa de Deus. Porque a semente, ela foi colocada dentro desse coração. E a pessoa conheceu a verdade. A verdade que liberta.
não precisamos falar de nome de alguns irmãos que infelizmente vieram a sair da igreja e conhecem a verdade, como nós conhecemos. Eu espero que o poder de Deus possa fazer de novo, dentro de sua alma, brotar novamente essa vontade de seguir a Cristo e não se perder nesse mundo. É o nosso desejo, irmãos. A partir do versículo 8, fala sobre a semente que caiu na terra boa e realmente deu fruto. Essa semente, irmãos, e esse fruto são derivados de pessoas que realmente amam a Cristo e servem a Cristo. Eu desejo que todos os irmãos, por essa caminhada, nessa vida terrena, possam ser essas pessoas que Jesus fala. E ele enfatiza no versículo 9, e que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, diante de falar de semeadura ou colheita, seja ela de uma forma figurada por termos agrícolas, o último versículo ele deixa bem claro no que ele está retratando. É algo espiritual, é a semente de Deus, é o Evangelho. Eu espero que Deus esteja abençoando todas as pessoas que adentrar dentro dessa igreja, ou que ouvir a verdade. Mas infelizmente, irmãos, a realidade é que nem todas vão perseverar. Mas o que Deus quer é que nós perseveramos até o final, porque nós temos a promessa da salvação. E se Jesus deu a sua vida por nós, não é nada mais justo do que darmos a nossa vida para Ele. Irmãos, temos um aviso, e geralmente as pessoas desse mundo têm uma sensação de impunidade, ou de que nada vai acontecer o que eu fizer. Viver em rebelião com Deus e achar que não vai ter consequência a pessoa está extremamente enganada. Porque em Gálatas, voltamos em Gálatas, já está lendo no capítulo 6, no versículo 7, deixa bem claro aqui em relação a não se enganar. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Algumas pessoas não acreditam em Deus, e muito menos na mensagem bíblica. Mas isso não quer dizer que essas consequências não venham a acontecer em suas vidas. Porque eles desprezam o Evangelho, eles não gostam do povo de Deus e não dão a mínima do que Jesus fez na cruz.
mas Deus terá com eles, porque o que eles semeiam, eles vão colher, seja aqui nessa vida terrena ou depois, no dia do julgamento. E isso está bem enfatizado e bem descrito no que Deus fala em Números. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 32, versículo 23 disso. Números 32, capítulo 23. Porém, se não fizerdes assim, pecareis contra o Senhor, e sabei que vosso pecado vos há de achar. Então, irmãos, seguir ao Senhor e obedecer a Ele com sua palavra, com seu evangelho, é evitar que as coisas não venham de mal a pior, porque Deus não deseja isso. Mas o que você plantar, você irá colher, porque Deus é justo e o seu poder é com todo esse mundo. Vou pedir para os irmãos abrir também Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. E a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Está expressamente dito que o plantar, aqui, que seria o pecado, que seria a semente ruim, que traria as consequências ruins depois, ela não pode ser transmitida para outra pessoa, a responsabilidade é sua. Então, o filho não levará o pecado do pai, e o pai não levará o pecado do filho. Então temos que entender, e para que um dia, aproveitando a oportunidade de falar da semeadura e da colheita para uma pessoa que desconhece ou não conhece a verdade, porque estão distorcendo a verdade, dizer para ele sobre a questão de o que você está plantando. Será que você está semeando no campo de Deus? Ou você está colocando suas preciosas sementes no mundo? Devemos alertar a essas pessoas, mas devemos também estar atentos, porque como eles também somos pecadores, e infelizmente iremos pecar até o dia da nossa morte. E algumas sementes podem se tornar tão grandes, que pode sufocar você. Então devemos, por exemplo, ler a Bíblia, orar sempre com Deus, frequentar a sua igreja, participar da igreja como um membro de um corpo. Isso são as sementes que tendem a trazer coisas boas para a vida. Uma delas é a paz, a tranquilidade e saber realmente que não somos desse mundo. Não somos desse mundo.
que Cristo nos salvou. Irmãos, eu quero fazer uns esclarecimentos do termo de Gálatas, porque fala sobre a carne. E é nessa parte, em Gálatas, vamos voltar em Gálatas. No capítulo 6, versículos 7 e 8, porque fala sobre semear e colher, e fala também sobre o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Parte de nós quer ter uma independência com Deus, ou que seria, o ser humano quer fazer o que quer fazer, mas não funciona assim, irmãos. A carne, ela entra em rebelião com o Espírito, e devemos nos monitorar frequentemente como estamos servindo a Deus, o que estamos fazendo no nosso cotidiano, o que estamos vendo, e que isso possa levar levar nós a cometer o pecado que vem pela carne. Mas Deus tem o poder de curar e santificar, mas se seguimos. E como disse, seguindo Ele, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, participando como membro de um corpo. Não devemos ceder aos desejos nocivos. Geralmente você liga a televisão e o que passa na televisão? Infelizmente, só o que eles estão semeando na carne e fazendo você mudar a sua visão para que você também semeie na sua carne, tais como o luxo, a pornografia, adorar a ídolos e tantas as coisas, porque até a violência na televisão, se você parar para pensar, para alguns, ver a violência na televisão é ruim, mas algumas pessoas estão sendo incentivadas pelo que passa também na televisão, e eles estão semeando a planta ruim. E você está semeando a planta boa? Devemos ter cuidado para não cair na ruína ou entrar nessa corrupção. A corrupção de às vezes ser mais esperto do que o irmão ou qualquer outra pessoa ao seu redor. E não pecar. Lembrar que Cristo morreu por nós na cruz e levou todos os nossos pecados, tanto os que cometemos, tanto que vamos cometer. Porque em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3, fala que o salário do pecado é a morte. E que qualquer coisa que você colocar ou fizer e semear por alguma coisa ruim, pode te levar à morte.
Aconteceu esses dias, irmãos, eu não sei se os irmãos estão sabendo, uma moça de 14 anos, se eu não me recordo, 14 anos, estava tendo um caso com um cara casado. E ela veio ser assassinada. Em Marília aconteceu isso. Semana passada, se eu não me engano. E eu, compondo meu texto para a pregação de hoje, junto com a palavra de Deus, me perguntei se realmente essa pessoa já não ouviu a verdade, ou se ouviu a verdade e não quis saber. Esse é só um exemplo do que a gente vê, porque se você ligar sua televisão a partir das 7 horas da manhã, só se fala do balancete da violência, do caos, da perseguição que está tendo das pessoas no Oriente Médio, do pessimismo que tem acontecido. E tudo isso porque estão semeando coisas ruins. E algumas pessoas chegam à morte, como diz em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. E se eles tivessem realmente aberto o seu coração e com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, quem sabe não estaria sentado nesses bancos hoje? Não sei. É Deus que tem esse poder, mas Deus desejaria que eles tivessem ouvido a palavra para não chegar a esse ponto. Semear para o Espírito é fazer coisas que agradam ao nosso Deus, tais como eu já falei: vir à igreja, ler a Bíblia, sempre buscar o entendimento, querer mais fé e sabedoria divina, e praticar com os seus irmãos de igreja, com sua família, com seus amigos e colegas do seu serviço, porque só assim o Espírito Santo vai ter influência na sua vida. Não adianta querer fazer de qualquer jeito ou fazer o que quiser. Devemos obedecer ao que diz a palavra de Deus. E realmente, irmãos, isso vai trazer uma longa duração de paz e de satisfação junto com Deus. Porque só assim podemos colher coisas de qualidade, mesmo diante das dificuldades que temos em falar de Jesus. Porque às vezes parece que estamos falando com a parede. Você vai conversar meia hora com um amigo seu que você encontrou e você fala de Deus para ele, ele muda de assunto. Você tenta ver para o outro lado, ele tenta jogar um caminhão de areia em cima de você indiretamente. E alguns até diretamente, chacoteando. Quando se fala, não, eu me converti para Jesus. Muitos até dão risada. Muitos não acreditam no poder de Deus. E deveriam acreditar. Mas se semearmos no Espírito, os nossos relacionamentos vão ser muito mais satisfatórios. Porque aprenderemos com Deus como ter paciência, ter amor com as pessoas,
e saber que tudo o que é impossível para nós, nós temos nosso Rei, o nosso Criador, que pode fazer o impossível. Aqueles que continuam semeando para o Espírito, pode esperar que Deus os recompensará, como está descrito em Gálatas capítulo 6, no versículo 9, qual nós lemos. Mas o apóstolo Paulo sempre encorajou aos servos de Deus, sempre encorajou. Por isso que eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. E vamos ver o que Paulo disse. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Devemos fazer o que temos que fazer para com Deus sem nenhuma recompensa material. Mas sabemos que somos recompensados por uma salvação em Cristo. E isso que nos faz fazer a boa obra. Não fazemos boas obras para ser salvos, mas sabemos que somos salvos, então por isso fazemos a boa obra. Consequentemente, isso retrata a nossa fé, o nosso amor para o nosso Criador. E Paulo deixou bem claro: temos que ser firmes, firmes e fortes, porque vai adentrar dentro dessa igreja muitas almas, muitas almas. E se a igreja estiver fechada? E se sua verdade não for transmitida? Então, mesmo diante das dificuldades, irmãos, o nosso Deus quer que a gente se empenhe, quer o nosso esforço, porque isso vai retratar, irmãos. Não para ficar barganhando com Deus, nada, mas fazer com amor com Deus, fazer para com Deus com amor. Como eu disse, Deus não irá recompensar materialmente. Muitas pessoas acham, como demais igrejas bem pregado, em que a prosperidade ela é apalpável, visível. Deus pode te abençoar? Sim, mas não deve ser o seu pensamento. Lembra do que Jesus disse, que o seu tesouro está dentro do seu coração. Qual é o seu tesouro? E essa semente que está dentro do seu coração, que você vai plantar em outro coração, o que você vai plantar? Paulo sofreu perseguição, naufrágio, e no final da sua vida foi decapitado, mas ele foi firme até a morte. Até a morte. Vou pedir para os irmãos correr um pouquinho para frente, em 2 Coríntios, para a gente dar uma lida. No capítulo 4, versículo 9 e 10. Para que possamos entender que mesmo diante das dificuldades,
não estamos desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre no corpo, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Para que possamos realmente, cada vez mais, se parecer com Cristo. E era o que Paulo dizia: ser imitador de Cristo. Para um dia, o dia de nossa morte, encontrarmos com o nosso Salvador e poder dizer para Ele: Senhor, não fiz nada, mas tudo que fiz de coração porque tinha fé em Ti. Devemos sempre pensar na cena em que descreve Morro do Calvário, o nosso Deus na cruz, e lembrar que tudo que a gente faz não é nada comparado ao que Ele fez por nós, mas devemos fazer para Ele, por Ele. Continue enfatizando, irmãos, como a Bíblia diz: vamos semear no Espírito, deixando de lado essa semeadura que o mundo ensina, seja para os vícios, seja para as drogas que entram nos vícios, seja para a pornografia, seja para as discussões, os maus relacionamentos. Vamos tentar semear o bem de Deus, que é a palavra preciosa que nós temos e podemos transmitir. Eu peço que cada vez mais os irmãos estejam firmes e fortes na caminhada dentro da obra de Deus, e que faça essa decisão de todos os dias plantar, nem que se for uma semente em alguém, falar de Deus, ler a Bíblia, orar para alguém que está enfermo, divulgar os nossos cultos, se for preciso, nas redes sociais, mesmo não acreditando que as pessoas ouçam. Algumas ouvem, porque eu sei, mas algumas nem ligam. Mas eu peço que os irmãos estejam ajudando a espalhar essas sementes, porque é o que Deus espera de nós. Não que ficamos calados, e que não só que nós possamos desfrutar do que Deus tem para nós, mas passar por outras pessoas também, que elas também podem ser salvas por Jesus, e tirar da cabeça de algumas pessoas que é na força do braço que vai ser ganhada a salvação. Não tem coisa maravilhosa ou coisa maravilhosa para falar para uma pessoa que ela é salva pela graça, e se ela tiver fé em Cristo, salvo pela graça, tirar o fardo que o mundo coloca nas costas deles e mostrar escrito na Bíblia.
Como nosso irmão Luiz Cláudio pregou no último culto, no domingo, e falou sobre o tempo, eu desejo que os irmãos aproveitem o seu tempo da melhor forma possível. E principalmente para servir a Deus e falar de Deus. Mas falar com vontade. Não falar porque tem que falar. Falar com vontade, falar de coração. O coração vai falar mais do que a boca. E a pessoa, ela pode perceber que realmente esse Deus maravilhoso que seguimos é o Deus dela também. Então, irmãos, vamos cada dia mais semear para que possamos colher coisas boas, tanto nesse mundo quanto na prometida salvação pela graça. Não que devemos semear pensando que alcançaremos a salvação, porque já somos salvos pela graça. É de graça. Mas devemos, como servos de Deus, mostrar a nossa fé. E mostrar de que forma? Com as obras, semeando, cuidando, trazendo algumas pessoas à igreja também. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero agradecer novamente a Deus a oportunidade de estar pregando. Quero pedir desculpa por algumas falhas. E gostaria que os irmãos continuassem orando pela tia da Bia, tia da minha esposa, Dona Lourdes, né? Ela vai fazer alguns exames e está com câncer novamente no intestino, maligno, e que podemos, nesse momento, ajudar ela orando. Fora as outras ajudas, uma das maiores é a oração. Quero agradecer a oração dos irmãos pelo Rian, filho do Rodrigo, ao qual também trabalhou conosco na Nestlé, a cerolinha, a laranjinha. O pastor não ficou em conhecimento do que ocorreu. O filho dele, com 5 meses, teve câncer, foi operado, deu tudo certo, mas aos 9 meses ele estava no carro, a mãe dele estava dirigindo, bateu no poste e o menino saiu da cadeirinha e bateu num ferro, num carro, e furou o crânio. E se eu não me engano já estava alguns meses internado na Santa Casa. Mas eu recebi hoje a notícia que ele saiu do hospital, já está em casa, recuperado, e foi por Deus. Quero pedir oração à família do nosso pastor Gilberto, que nesse momento difícil que ele veio a ter, por perder sua sogra, nossa irmã em Cristo, e pedir para Deus que nesse momento difícil conforte as famílias, porque a saudade vai ficar. Mas temos a felicidade em saber que ela não está em qualquer lugar. Nesse momento ela está com Cristo, e é a alegria que nós devemos ter até o último dia. E continuar pedindo oração aos demais enfermos, tanto como a Karen, outros, tantos que eu agora no momento não me lembro. Pedir oração para a Júlia, que veio com um probleminha no ouvido,
mas vai dar tudo certo. Deus é maior. E continuar as nossas orações para os nossos irmãos que estão há tempos sem vir. Tomara que a semente que está dentro do seu coração venha brotar de uma forma maravilhosa e venha ficar com Deus até o final. Amém, irmãos? Vou pedir para o nosso pastor estar orando para a gente finalizar a pregação. Por favor, pastor. Bendito és tu, Senhor, santo é o seu nome e eterna é a sua palavra. E queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão especial, esse momento, Senhor, tão prazeroso e alegre, de estarmos na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, e muito bem falar, Senhor, ao nosso coração, às nossas vidas, e vem nos confortar, vem nos instruir, nos redarguir em toda a sua justiça, e vem falar o mais íntimo do nosso ser, da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem sido pregada sempre. E abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa, Senhor, este seu povo. E obrigado, Senhor, porque o teu poder e a tua graça tem despertado, Senhor, os corações a cada dia, Senhor, para a tua obra. E tem abençoado a cada um desses irmãos, dando-lhes sabedoria, entendimento, força, ânimo, para continuar firme e colocando mesmo, Senhor, suas mãos e se esforçando, Pai, nessa obra que é tua. Te agradecemos, Pai querido, por todos os pedidos de orações, Senhor, que têm sido feitos, e o Senhor tem nos ouvido. Obrigado pelos enfermos que se recuperaram, por aqueles, Senhor, que segundo a sua vontade e o seu querer já estão contigo na glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e nos guardado de todo mal. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos e por aqueles também que não vieram. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Irmãos, obrigado novamente e vamos nos dividir para as nossas orações.